Eu não gosto de perder. Em cima da Vitória. E tem 8 jogos que eu não perco. Que isso, Pedro? Tá metido. Isso aí é um fruto de trabalho do Rafael Paiva, desse grupo de jogadores. O Vasco novamente fez um primeiro tempo abaixo do esperado. O Léo Jardim, eu te amo, Léo Jardim. Porque ele conseguiu fazer 4, 5 defesas absurdas no primeiro tempo, salvou o Vasco de já sair perdendo novamente nessa etapa inicial, só que é uma característica desse time também voltar para o segundo tempo e voltar muito bem. O Vasco melhora demais na etapa final e foi isso que aconteceu porque o Rafael Paiva, ele teve uma ideia inicial de jogar com 4 atacantes, ele colocou o Emerson Rodrigues, o David, o Ryan e o Verratti para poder pressionar o Vitória na linha baixa do Vitória e até pegar o Vitória no contra-ataque, porque o Vitória está no desespero, zona de relaxamento, iria se expor. Só que não deu certo, porque o Vasco ficou sem pensador no meio-campo. O Vasco ficou sem aquele cara para poder articular jogadas ofensivas. E esse cara é o Dimitri Payet. A partir do momento que o Dimitri Payet entra em campo junto com o Jean David, inclusive que foi uma boa contratação, tem se mostrado uma boa contratação para o Vasco da Gama, o Vasco começou a ter pensadores dentro de campo. Caras que facilitam a jogada. Controlou melhor a partida, já era melhor do que o Vitória antes do gol, e aí o Payet consegue cobrar o escanteio na cabeça do João Vitor, esse também, que tem crescido demais com a camisa do Vasco da Gama, jogando muito e merecia muito esse gol. Então, parabéns aí ao João Vitor por esse primeiro gol com a camisa profissional do Vasco. O Vasco chega a 34 pontos, o Vasco tem uma vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil, e eu não tenho dúvida de dizer aqui, é o melhor momento do Vasco nos últimos 6 anos, e isso tem a ver não só com o trabalho do Paiva, mas a mudança de mentalidade desse grupo, que tem limitações? Tem. O Vasco é brilhante? Não. Mas o Vasco briga, é intenso e começou a tomar gosto pela vitória. Eu vejo que esse momento é o momento de um time maduro. Vamos parar de falar que o Vasco tá brigando para não cair, hein, pô? O Vasco já não briga para não cair, ó, tem tempão. Põe na tela aí, ó, o quadro... Vou te falar sobre o Vasco da Gama com um reforço garantido e outro próximo. Reforço garantido é o meia suíço, é o volante suíço, Maxime Domingues, 28 anos de idade, defendia o Gil Vicente, vai custar 2 milhões de euros ou 12 milhões de reais. As informações que eu obtive desse atleta são de que trata-se de um bom jogador, cara de meio de campo de boa ocupação de espaço, capacidade física, que pode ajudar bastante o Cruz Maltino no restante da temporada. O Vasco comprou 100% dos seus direitos econômicos e o Maxime Domingues vai assinar um contrato de 4 anos, previsão é de chegada na quarta-feira. Ainda assim, o Vasco já deu entrada na toda a documentação para poder registrar o atleta até a noite dessa segunda-feira. Além do Maxime Domingues, o Vasco também está correndo contra o tempo para fechar a contratação do zagueiro Ian Glavinovic. Esse é um argentino de 22 anos de idade que pertence ao News Old Boys. A primeira proposta de empréstimo foi recusada. O Vasco tenta melhorar as condições para que o acordo possa sair. Para completar sobre o Cruz Maltino, vitória outra super importante diante do Vitória em Salvador por 1-0, que fez com que o Vasco alcançasse 34 pontos na 8ª colocação. Se alguém ainda tinha dúvida de que o Vasco não correria risco de rebaixamento, essa dúvida está completamente descartada. E agora, galera, saiu informação nesse momento relacionado a Luan Pérez, zagueiro que estava no Fenerbahçe da Turquia e foi cogitado no Vasco da Gama. A informação foi da Gabriela Arantes, que passou assim, ó: amigos, Luan Pérez fechou com o Santos nesta tarde. Santos corre contra o tempo para regularizar a situação do atleta para que ele compareça, para que apareça no bid. Ainda estou apurando o tempo de vínculo dele com o Santos. Informação inicial dos amigos De Olho no Peixe. Portanto, Luan Pérez teria se acertado com a equipe do Santos e não vai vir para o Vasco da Gama nessa janela. Rapaz, que situação complicada para o dirigente do Vasco, o diretor Marcelo Santana, que tem sido bastante cobrado pela torcida do Vasco, bastante criticado, porque o Vasco está perdendo, querendo ou não, um jogador para um time que hoje, apesar de toda a história do Santos, está na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Então, portanto, o Luan Pérez deve realmente fechar com a equipe da Baixada Santista, e aí o Vasco deve realmente fechar com o Ian, que no caso é o zagueiro argentino que atua no News Old Boys. Inclusive, o Lucas Pedrosa passou uma informação muito importante agora há pouco também, nesse horário de almoço. Ele passou uma informação sobre esse zagueiro que atua no News Old Boys, e a informação passa para vocês nesse momento é a seguinte, ó: o Vasco tem um acerto verbal com o Ian Glavinovic, do News Old Boys da Argentina.
entre o Cruz Maltino e o empresário, está tudo certo. Falta agora o aceite do clube argentino. E aí, cara, vai correr quanto tempo para o fechamento da janela, que vai fechar hoje. Então, portanto, o Vasco tem que correr muito para conseguir regularizar a tempo o atleta e que ele possa estar à disposição do Vasco da Gama e do técnico Rafael Paiva para o decorrer da temporada. Jogador de 22 anos de idade, ainda segundo informação, o Vasco teve a primeira proposta recusada, mas aumentou a oferta de empréstimo com opção de compra pelo defensor de 22 anos e agora aguarda a resposta do News até o final do dia para agilizar a documentação e o garoto viajar para o Brasil. Portanto, essa que é a informação relacionada a Ian, jogador argentino de 22 anos, o Ian Glavinovic. Rapaz, que nome complicado, hein? Eu, particularmente, não me animei muito pelos lances que eu vi do atleta, porém, obviamente, cara, é difícil a gente prever muita coisa, tem que ver, a galera tá falando que ele é capaz 2.0, eu não sei, cara, sinceramente não conheço muito bem o atleta, a gente analisar por highlight é muito complicado, a verdade é que a gente tem que aguardar e ver como é que vai ser a situação, porque o Vasco, se realmente perder o Luan Pérez para a equipe do Santos, a situação vira totalmente complicada, porque, cara, o Vasco deixou para resolver todas as situações no último dia de janela. E aí você deixando para resolver no último dia de janela, você deixa você ficar à mercê dos clubes, porque o Vasco está à mercê do News Old Boys. Se o News Old Boys não aceitar a proposta do Vasco, a situação fica muito complicada. Imagina só, o Vasco ficar sem o Ian Glavinovic e ainda por cima ficar sem o Luan Pérez. O Vasco teria que buscar jogador livre no mercado, jogador que às vezes está há muito tempo sem atuar, jogador que muitas das vezes não poderia nem ter a confiança da torcida, ou então o Vasco vai com o Maicon, Léo Pelé e João Vitor, né? João Vitor confiável demais, baita zagueiro, inclusive foi o cara que fez o gol de cabeça do Vasco na última partida no estádio Barradão, Vasco 1, Vitória 0 pelo Campeonato Brasileiro. Agora, sinceramente, Maicon e Léo Pelé são zagueiros que não têm nenhuma confiança por parte da torcida do Vasco da Gama. E aí o Vasco pode correr o risco de ficar sem o Luan Pérez e ainda por cima sem o Ian Glavinovic. É uma situação bastante complicada, os diretores do Vasco com a pressão gigantesca, o que está fazendo o Vasco respirar um pouquinho mais, obviamente, que é a situação na classificação do Campeonato Brasileiro, que o Vasco está em 8º lugar, uma colocação que deixa o time respirando mais aliviado, mas não pode deixar a famosa frase, não pode deixar a peteca cair, o Vasco tem que continuar no mercado em busca de novos jogadores.